amigos, após a nossa breve explicação de como funciona todo o sistema de água Kangen, então agora a gente vai fazer algumas demonstrações, alguns testes que comprovam tudo isso que a gente falou há pouco. Então, primeiramente, a gente vai pegar um refrigerante e a gente vai acabar medindo o ORP, o potencial de oxirredução. Esse é o primeiro teste que a gente vai fazer. Agora, em seguida, água com gás. Agora, água mineral sem gás. Água de nossas torneiras. E finalmente, água Kangen 9.5. Esse aparelho ele vai medir o potencial de oxirredução, o que é oxidante do que é antioxidante. Então vamos começar primeiramente pelo refrigerante. A gente sabe que tudo que for oxidante é positivo, tudo que for antioxidante é negativo. Então a gente vai mergulhar aqui no refrigerante e a gente vai constatar que está acima de 400 positivo. Então temos aqui um líquido estritamente oxidante, que nos enferruja, que nos envelhece. Vamos lavá-lo aqui novamente na água neutra, que é a água que vem das nossas torneiras. Vamos agora medir a água com gás. Está estritamente oxidante, muito mais oxidante do que o próprio refrigerante. Vamos lavar novamente em água neutra. E vamos para a água mineral sem gás. Está também estritamente oxidante, um pouco abaixo da água mineral com gás, mas também muito oxidante. Novamente água neutra e vamos para a nossa água de nossas torneiras no dia de hoje. Está acima de 500 também positivo, muito oxidante. E finalmente vamos para a água Kangen 9.5. Temos aqui menos 575 negativo. Então temos aqui uma água estritamente antioxidante, o que nos rejuvenesce. Bem, meus amigos, agora a gente vai fazer uma demonstração para a gente ver se esses tomates que a gente comprou no supermercado possuem agrotóxico ou não. Então, primeiramente, a gente vai pegar a água Kangen 11.5, o qual é um poderoso desengordurante, e vai colocar em um dos copinhos. E em outro copo, a gente vai pegar a água de nossas torneiras e vai colocar no outro copo. E enquanto a gente termina a nossa apresentação, a gente vai deixar alguns minutos aqui e a gente vai ver no final da nossa apresentação se esses tomates possuem agrotóxicos ou não, ok? Bem, agora a gente vai falar de um ponto muito importante, que é o pH da água. Então a gente vai pegar aqui, medir o pH do nosso refrigerante, da água com gás, da água sem gás, da água das nossas torneiras e da água Kangen 9.5. Temos aqui um reagente, o qual ele vai definir por cor o pH que a gente tem aqui na nossa mesa. Primeiramente, vamos colocar 3 gotinhas no refrigerante. 1, 2, 3. 3 gotinhas na água com gás. 1, 2, 3. Mais 3 gotinhas na água sem gás. 1, 2, 3. Mais 3 gotinhas na água de nossas torneiras. 1, 2, 3. E 3 gotinhas finalmente na água Kangen 9.5. 1, 2, 3. Vejamos agora
baseado na cor, a gente vai identificar o pH de cada um desses itens. Temos aqui uma tabela. Essa tabela, ela vai nos identificar o pH de cada um desses itens e o que cada um significa. A gente tem uma tabela de 1 a 6, a gente caracteriza como um pH doente, um pH ácido. O pH 7 é um pH neutro, levemente abaixo do pH do sangue, que é de 7,35 a 7,45. E do pH de 8 acima, um pH alcalino. Então, pegamos o refrigerante e a gente viu que o refrigerante ele tem um pH em torno de 2,5 a 3. A nossa água com gás, independente da marca que for, por causa do gás que contém dentro dela, ela fica num pH em torno de 3 a 3,5. A água mineral, em questão que a gente está medindo nesse momento, ela tem um pH em torno de 6. Em torno de 6 é o pH dela definido. Lembrando que o pH da água, ele às vezes é definido quimicamente. O que significa? Este pH químico é elevado por pastilhas sintéticas, como por exemplo o bicarbonato de sódio sintético. Então não adianta a gente comprar uma água com pH no supermercado de 9,5, sendo que a gente vai aquecê-lo na temperatura do corpo e esse pH vai acabar desaparecendo ou praticamente inoperante no nosso organismo. Então a água Kangen é um pH físico. Então vamos para a água de nossas torneiras, que hoje infelizmente não está dando um pH ideal, que seria um pH acima de 7. Ela está dando em torno de 6 de pH. E finalmente o pH 9,5 da água Kangen, um pH roxinho, o qual significa saúde, é sinônimo de saúde para nossos lares. Bem, então temos aqui a demonstração do pH de cada um dos itens. Então a gente vai fazer uma pequena brincadeira. Vamos pegar o refrigerante, um produto que a gente viu que é estritamente ácido, com pH muito baixo, e água Kangen 9,5. Vamos fazer uma leve brincadeira. Vamos acabar colocando um pouco de água Kangen no refrigerante para ver o que acontece. Praticamente não mudou nada. Não mudou nada por quê? Porque aqui é um elemento muito ácido. Agora vamos fazer o inverso. Vamos colocar algumas gotinhas de volta na água Kangen 9,5. Então a gente viu que aqui a gente tem um elemento tão ácido que precisa de 32 copos de água boa apenas para neutralizar a ação de um copo de refrigerante, um produto estritamente ácido. Então agora a gente vai fazer o teste aqui, onde a gente vai provar para as pessoas que a água Kangen é uma água hexagonal, uma água muito leve. A gente vai pegar um chá, um simples chá verde. Vamos pegar um pouco desse chá, vamos colocar em um copo e um pouco neste copo. E em seguida a gente vai colocar em um deles a água da torneira. E o outro, água Kangen 9,5. O que a gente percebeu aqui? Que a água Kangen é tão leve que ela consegue extrair o chá imediatamente, sem fervura. Bem, agora a gente vai fazer um teste com a água Kangen 11,5, que é um poderoso desengordurante. Nós vamos pegar aqui um óleo de gergelim. É um óleo um pouco mais fino do que o óleo de soja, que a gente costumamente usa em nossos lares. E a gente vai colocar um pouco em cada copo. Algumas gotinhas. E a gente vai pegar a água da torneira, onde a gente vai comprovar que água e óleo não se misturam. E em seguida, a gente vai pegar a água Kangen 11,5 e vamos ver a reação que vai acontecer. Então a gente percebeu que aconteceu aqui uma emulsificação da água Kangen 11,5.
Como a gente começou a apresentação colocando aqui alguns tomates em 2 copos separados, e um deles a gente colocou água da torneira e outro água Kang 11.5, a gente vai analisar agora se realmente esses tomates possuem agrotóxico ou não. Vamos tirar aqui a água das nossas torneiras e em seguida vamos tirar da água Kang 11.5. Então a gente pode analisar aqui que a água Kang 11.5 retirou todo o agrotóxico desse alimento, enquanto a água de nossos reservatórios simplesmente faz uma lavagem superficial e não extraem o agrotóxico dos nossos alimentos. E por último a gente vai fazer aqui apenas uma demonstração do que é o poder de condutibilidade do nosso corpo, a importância da condução elétrica da água, dos sais minerais em nosso organismo. Primeiramente a gente vai colocar aqui na água de nossas torneiras, vai tocar e a gente vai perceber que a lâmpada quase praticamente ela não acende, ela apenas dá alguns sinais de energia elétrica. E em seguida a gente vai encostar no copo com água Kang e a gente vai ver que a condução elétrica é muito grande. Vamos de volta para a água da torneira, a gente percebe que está piscando lentamente, e na água Kang. Então a gente apenas está mostrando o poder de condutibilidade elétrica